Oi, Bruna, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre propriocepção cervical. Vou colocar um comentário aqui. Oi, Jona, tudo bom? Boa noite, gente. Oi, Eliana, tudo bom, querida? Tudo jóia? Vamos conversar um pouquinho. O pessoal sabe que eu não gosto muito de demorar em live. Às vezes o pessoal demora para entrar e aí às vezes a live tá até acabando. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, quem tá no grupo, né? Não sei se a Bruna tá no grupo aí. Tudo bom, Jonas? Então, só para dar um recadinho, a gente tem um grupo de estudos aí, né, para profissionais. Então, a gente toda semana tem uma aula de quarta-feira, onde eu gravo. Vai ter aula ao vivo também, tá? Se tem alguém aqui do grupo. Vai ter aula ao vivo também, mas as aulas elas são gravadas, são curtinhas para tirar algumas dúvidas e ser assim muito pontuais, né? Eu odeio fazer live e odeio dar aula de ficar enchendo linguiça e ficar blá 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 para passar uma coisinha ou outra. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente discutir algumas coisas que comumente as pessoas não discutem, tá bom? E aí, às vezes, as pessoas ficam vendendo um peixe que não existe, né? Que é o caso, por exemplo, da cervicalgia e dentro do estúdio, né? De como tratar essas pessoas aí dentro do estúdio. Por que eu tô falando isso? Eu vou ser bem objetiva. Eu sou uma pessoa que eu considero que eu não sei nada. Enquanto eu considero que eu não sei nada, eu vou buscar muita coisa, né? Por que eu digo isso? Porque toda vez que eu vejo algo que falam assim pra mim, isso é bom pra tal coisa. Aí eu paro e penso, por que isso é bom? Será que é bom mesmo? Será que tem toda essa eficácia que o pessoal tá falando? Vamos pesquisar. E aí eu vou atrás de pesquisas, tá? Pra eu não falar bobagem. Então, quando a gente fala de cervicalgia, o que eu encontrei dentro dos meus estudos? Cervicalgia e pilates. Exercícios de pilates são eficazes para cervicalgia? A resposta é: ainda não temos pesquisas. Pasmem, essa é a verdade, tá? Então, não existe pesquisa direta, tá? Falando sobre a relação dos exercícios do pilates com a cervicalgia. Mas então, por que algumas pessoas em alguns estúdios ficam bom e se tratam e essa dor melhora, né? E o que é feito? A gente tem alguns protocolos e algumas coisas que a gente segue, tá? Então a gente sabe que a cervicalgia, né, as dores no pescoço, elas têm algumas causas, tá? Uma delas, e é a mais comum, né, é a relação que ela tem ali com a nossa torácica, tá? Com a nossa coluna torácica. Então, as disfunções posturais, não só da torácica, mas também da lombar, elas muitas vezes influenciam no pescoço, tá? Então, vai gerando ali uma desordem de sobrecarga e isso acaba sobrecarregando aí a nossa cervical. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente precisa fortalecer o músculo desse pescoço, que geralmente a gente não liga muito para eles, né? Então a gente não liga, a gente larga, fortalece braço, fortalece abdômen, né? Fortalece membros inferiores, fortalece costas, mas o pescoço fica jogado a Deus dará, tá? Aí você fala assim pra mim, tá, mas eu faço e não melhora. Por que não melhora? Porque às vezes a disfunção não tá, o problema não tá também só na fraqueza, né? Ela tá na falta ali de função dessa coluna, tá? Dessa mobilidade. E aí, como ela tem essa relação, né, com a coluna lombar e principalmente com a coluna torácica, que está aí, né, agregando mais perto, onde a gente tem as musculaturas ali inseridas, a gente precisa trabalhar também, muitas vezes, mobilidade de cintura escapular, tá? Aí, nisso, muitos exercícios são bons, e os que a gente não tem dentro do Pilates, a gente acaba agregando, né? Professores inteligentes trabalham mobilidade fora
somente do que a gente conhece tradicional. Por que eu falo isso? Porque a gente acelera esse processo, tá, gente? Não é que um tá mais certo do que o outro. A gente acelera esse processo. Eu, aqui, quando um aluno chega para mim com uma queixa de dor, eu não fico pensando muito não de, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar porque não é Pilates, isso aqui eu não vou fazer porque não me contrataram. Não, ele me contratou por um objetivo. Quando as pessoas chegam no estúdio de vocês, elas não chegam no estúdio de vocês dizendo assim, eu amo fazer Pilates, quero fazer Pilates. Não, elas estão dizendo assim para você, olha, eu tenho um problema e eu quero resolver esse problema, você pode me ajudar? É isso, basicamente isso, tá? Então, pensando por esse lado, eu não trabalho só com Pilates tradicional, apesar de eu ter, né, formação em Pilates clássico. Então, um dos motivos é esse que eu tô trazendo para vocês agora, tá? Muitos exercícios que a gente vai trabalhar para cervicalgia, para dores no pescoço, não estão no Pilates, eles estão fora do Pilates. E hoje o assunto é um assunto bem específico, essa live não vai ficar gravada, tá bom? Oi, Bruna, mas a escápula não tem que ter estabilidade, o que teria que trabalhar a mobilidade. Eu não entendi sua pergunta, é uma pergunta ou uma afirmação? Se ela tem que ter estabilidade, por que tem que trabalhar a mobilidade, é isso? Porque assim, porque ela precisa sim ter estabilidade, tá? Mas a cintura escapular, quando a gente fala de cintura escapular, a gente não tá falando só da escápula. A gente tá falando do complexo, tá? Da nossa cintura escapular, é todo. Então, quando eu penso nesse complexo, nesse conjunto de musculaturas, eu não trabalho nada isolado. Eu preciso que a minha articulação do ombro esteja estável, sim, eu preciso. Mas eu também preciso que ela tenha uma mobilidade equilibrada para que ela consiga ter função, tá? Então, se eu tenho musculaturas hiperrígidas e tensas, isso vai me causar uma alteração. Uma delas, por exemplo, é a retificação, tá? Então, se eu tenho uma coluna retificada, às vezes isso vai me gerar dor. Eu posso ter uma coluna retificada e não ter dor, tá? Mas a partir do momento que ela me causa um problema estrutural que me gera dor, né? Que vai aí alterar aí os meus mecanos receptores, tá? De dor, aí eu preciso trabalhar sim, tá bom? Não sei se eu tirei a sua dúvida. Bom, pensando nisso, tá? Então, falando aí da cervical, né? E falando um pouquinho de propriocepção. Por que eu tô falando de propriocepção cervical? Porque isso geralmente as pessoas não contam pra gente, tá? A propriocepção cervical, a falta dela, né? É uma das maiores causas de dor cervical, tá? De cervicalgias. Então, ter dor no pescoço é muito comum e a gente tem algumas causas, né? Então, a falta de mobilidade, né, torácica, por exemplo, pode desencadear uma cervicalgia? Pode. A falta de mobilidade torácica pode, inclusive, retificar a coluna cervical, que é uma das causas também de cervicalgia, essa retificação, tá? Que mais que eu ia falar? Perdi o raciocínio aqui, gente. Bom, lembrei. Então, a propriocepção, ela tem a ver com os nossos receptores sensoriais, tá? Da região cervical. E ela é muito responsável, junto com o nosso sistema vestibular, junto com a parte visual, ela é responsável por manter também a nossa postura, tá? Então, é por isso que ela é muito importante e vai refletir em todo o resto. Tá bom? A gente tem exercícios específicos para isso dentro do Pilates? A gente não tem, tá? Mas, quem é físio, né? Se tem algum físio aqui, eu sugiro que procure, porque tem muitas coisas que dá para trabalhar dentro da fisioterapia. O que a gente pode trabalhar dentro do Pilates em termos de propriocepção? E uma coisa aqui que eu percebi com os meus alunos é que
O déficit de propriocepção cervical, na verdade, desculpa, que esses alunos, eles não têm só déficit de propriocepção cervical, tá? Eles têm um déficit relativo de propriocepção mesmo do corpo. Então, isso é uma coisa que eu trabalho com eles aqui, eu percebo que houve muita melhora, tá? Inclusive, uma das minhas alunas estava aqui, entrou. E eu não deixo de trabalhar, tá bom? Um outro problema que a gente tem de cervicalgia são os distúrbios oculomotor, tá? Que vai estar relacionado aí também com a questão da propriocepção, tá? Então, a propriocepção está muito ligada com o nosso sistema oculomotor, né? Que dá pra gente essa direção, né? Dá pra gente trabalhar isso, indiretamente a gente consegue quando a gente dá um estímulo para o nosso aluno, por exemplo, de mandar ele seguir, fazer um exercício e mandar ele seguir aqui, ó. Tá? Inclusive, existem testes para isso. Tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês usem a criatividade aí também, tá? Um outro problema são os espasmos musculares. O que são esses espasmos musculares que eu tô falando que causam dor? É uma hiperativação da musculatura, onde a musculatura não consegue relaxar de jeito nenhum. Então, ele fica criando espasmos naquela região, tá? São aquelas pessoas hipertensas, né? Super assim, que, sabe? Parece assim que o ombro tá lá na orelha, né? Tem um ombro de brinco, sabe? Então, isso é outra causa. Então, a gente tem essas 3 causas, né? A retificação cervical, o espasmo muscular, o distúrbio oculomotor e a propriocepção cervical, tá? O que é a propriocepção, Bruna? Propriocepção você é estudante, Bruna, de educação física? Não sei se a Bruna tá aí, mas enfim. A propriocepção, ela tem a ver com o nosso controle neuromuscular, tá? Como um todo. Como que a gente trabalha a propriocepção? Com exercícios de equilíbrio, por exemplo, né? Tudo isso que eu tô falando tem a ver, você pode perceber, quando você fecha o olho, tá? Se você estiver de pé, vocês podem fazer o teste aí agora. Se você fecha o olho, e agora a gente vai entrar, por exemplo, nessa questão do controle oculomotor, quando a gente tira isso, para a gente ficar de pé, a gente precisa ter equilíbrio. E a propriocepção, ela entra aí. Você vai perceber que você não está parada no lugar. Você pode perceber que você vai se movimentar. Muitas pessoas, quem tem pouca propriocepção, por exemplo, às vezes movimenta super fazendo isso, né? Tem gente que tem pouco, tá? Então, esse é um teste que eu peço para vocês fazerem. Fica de pé agora e fecha o olho, tá? Imagina que tem ali um pontinho ali no centro. Você vai ver se seu corpo não tá fazendo assim, ó. Tá? Você não entendeu? Então, o que eu quero dizer assim, o que tem a ver com a cervical? Ok. A gente tem a propriocepção na coluna cervical, tá? Então, essa ativação neuromuscular, ela tá também na nossa coluna cervical, que dá um controle pra gente postural e dá um controle pra gente também de equilíbrio, tá? O que isso tem a ver com a dor cervical, tá? É que esse controle neuromotor, ele vai, quando ele está deficitário, a gente também ativa outras regiões que vão ficar deficitárias ali, tá? É isso. Então, essa pesquisa, ela traz muito isso, tá? Essa avaliação aí. O comprometimento estrutural, tá? Estrutural e funcional. Às vezes, o comprometimento da estrutura, né? Que, por exemplo, a falta de força, ela vai gerar dor, tá? Mas a propriocepção cervical, ela entra num componente funcional, tá? De função
dessa coluna cervical, né? Porque ela faz parte aí da nossa coluna, tá? Então, quem tá lá no grupo, não sei se você tá no grupo, mas lá eu postei uma aula com alguns exercícios que a gente faz ali, né, pra cervicalgia, tá? Aqui eu vou mostrar 2 exercícios, tá bom? Não existem muitos exercícios que a gente consegue adaptar, isso vai ficar muito para dentro da fisioterapia mesmo, tá bom? Mas a gente consegue trabalhar minimamente isso. Mas é importante a gente saber, por quê? Porque às vezes a pessoa não melhora e não tá na nossa ossada, tá? Isso tem que ficar claro também. Mas a gente precisa fazer de tudo para que ela melhore. Bom, vou passar um exercício, que é um exercício com essa bolinha aqui, tá bom? Vou passar 2 aqui, depois eu vou lá pro estúdio mostrar o outro, tá? É um exercício para aliviar o espasmo muscular que eu falei antes, tá? O que é esse espasmo muscular? É aquela sensação de que a pessoa tá o tempo todo tensionando a musculatura, sem necessariamente precisar que isso aconteça, né? Então, a bolinha fica aqui, ó. Ai, tô num lugar que não tá muito legal, viu? Ó, a bolinha fica aqui. Você vai prender ela lá atrás, tá? E vai segurar aqui, ó. Tá? Quando que eu uso esse exercício? Eu posso usar ele no começo da aula ou no final. Por quê? Porque ele é um exercício que vai me trazer relaxamento, tá? Ele vai ativar ali latíssimo do dorso, trapézio ascendente, tá? E vai inibir, ele é um exercício de inibição do trapézio descendente, tá? Por quê? Porque esse trapézio descendente está hiperativado, então eu faço isso para dar uma relaxada nele e conseguir mobilizar a cervical, tá? Então eu seguro, pressiono, tá? E aí eu vou pedir para o meu aluno olhar para o outro lado, tá? Posso usar a respiração, porque aí meus músculos, né, intercostais, tá? Latíssimo do dorso vai estar ativado, vou ativar mais essa caixa torácica, vou mexer com mais musculatura, solto o ar e uso, né, a respiração também para ajudar a relaxar, tá? Então, inspira, solta, tá? Posso pedir para ele inclinar a cabeça, retorna e tudo. Então, eu posso usar isso muito, por exemplo, em final da aula, tá? Então, aí eu vou fazer também do outro lado, né? Seguro, inspiro e solto, tá? Um exercício que eu gosto de usar também, tá? Aquele exercício da bolinha, que foi passado lá no grupo, de você fazer com a bolinha na parede assim, e empurrar, ele é um exercício também, ó, pela bolinha não ter uma estabilidade, ele é um exercício proprioceptivo, tá? Uma outra variação é colocar essa bolinha aqui no acrônio e aí pedir para a pessoa fazer assim, ó. Mais rápido um pouquinho. Tá? Também é uma variação bem legal para trabalhar. E acaba relaxando ali a musculatura, tá? Pedir também para o meu aluno, né, fazer esse estabilizar, né, e ele pode estabilizar e eu posso pedir para ele, olha, acompanha aqui para mim, ou me acompanha, ele vai fazer o acompanhamento oculomotor, tá? Isso aí a gente também pode utilizar, tá bom? Eu vou mostrar um último exercício, aliás, eu acho que nem vou mostrar, porque dá para entender, tá? Quando você faz o exercício do... Ai, gente, fugiu o nome agora. Do perdigueiro, sabe o perdigueiro? Então, quando você coloca o seu aluno para fazer o perdigueiro, você pode colocar aquela meia luazinha que a gente tem para trabalhar a propriocepção aqui, ó, na cervical, tá? E naquela posição,
seu aluno já vai perceber que aqui no pescoço dele já vai estar mais ativado. Por quê? Porque ele vai precisar manter aquilo em equilíbrio, tá? E, além disso, ele precisa se manter em equilíbrio. Então, aquilo também é um exercício proprioceptivo, né? Já como um todo. Ali, para a gente trabalhar uma estabilização de multífidos, tá? Então, é um exercício legal, é uma adaptação legal de fazer. Vou lá mostrar, vai. Não custa. E é simples e dá pra gente trabalhar. O perdigueiro mesmo, ele não é um exercício do Pilates, tá? Mas a gente usa bastante e a gente usa inclusive para fazer avaliação de estabilizadores, né? Então eu digo que ele é um exercício muito coringa, assim. Deixa eu colocar aqui só para mostrar para vocês terem uma ideia do que eu falei agora, tá? Então, essa eu não vou deixar gravada, Bruno. Infelizmente. Essa aqui eu não vou deixar. Vamos lá. Você tá aqui. E aí você tem um desse no seu estúdio, né? Esse meu aqui é bem molinho. Eu tenho um outro que ele é mais firme um pouco. Vai colocar ali no pescocinho dele, tá? E ele vai ficar na posição. Ele pode começar só assim? Pode, tá? Ou a gente pode começar devagar. Vai lá e volta, né? Ou tira e retorna. A gente dá pequenos estímulos. Ou se for um aluno que já está ali acostumado, né? Faz o perdigueiro completo, tá? Mantém seguro, ok? Volta. Mantém seguro. Aumenta a dificuldade, tá? Aumenta mais a dificuldade. É um exercício muito legal de fazer, tá? Boa noite, Marilene. Então, não tá no Pilates, gente. E aí, seu aluno chega com dor na cervical e você não vai usar o que precisa usar porque não é um exercício tradicional. Ah, pelo amor, né? Eu acho que a gente tem que parar de ficar trabalhando com receitinha de bolo. Ninguém se forma para trabalhar com receitinha de bolo. A gente tem que pensar um pouquinho, né, para poder trazer resultado para eles. Então, a gente tem essas opções, tá? Então, eu preciso gerar um relaxamento desses espasmos musculares, eu preciso trabalhar a mobilidade torácica, tá? Os exercícios de fortalecimento, os exercícios que eu mostrei lá no grupo, né? E a parte proprioceptiva, tá? Bom, espero aí ter ajudado. Era isso que eu queria passar, tá bom? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, Bruna? Gente, se vocês não estão no grupo, entra lá no grupo, tá bom? Lá a gente vai ter dica de exercício. Eu vou postar agora à noite um artigo falando sobre isso, é um artigo de revisão, tá? Falando da importância da propriocepção ali dentro do tratamento, né, de dor cervical, tá? E aí a gente tem outras aulas também que a gente vai ter para o pessoal que quer ser personal e estúdio, né, como atrair clientes. Então não vai ter só essas aulas, a gente vai conversar sobre outras coisas também para a galera que quer conversar, tá? Mas eu sempre acredito nesse trabalho, tá bom? De que a gente precisa trazer qualidade de vida para os nossos alunos. Eles não estão contratando a gente para dar aulas de Pilates. O Pilates ele é uma ferramenta de trabalho que a gente utiliza, mas a gente precisa de raciocínio clínico para poder montar essa aula de acordo com o que cada um precisa, tá bom?
Entra lá, vai lá no link da bio, ele tem um link direto para o grupo, tá? E aí você entra e participa das aulas, tá bom? Beijinhos, boa noite.